Bom dia, gente, tudo bem? Um dia abençoado para todos nós, um dia de muita manifestação de Deus na sua vida, um dia em que a nossa casa seja invadida pela presença da glória, de boas notícias, em nome de Jesus é o que a gente acredita e também nossa expectativa é que a gente continuemos envolvidos nessa marcha para vermos assim o céu se manifestar na terra. Isso é muito importante. É imprescindível para o mundo que o céu venha nesses dias se manifestar na terra. E ele conta com a gente, conta comigo e conta com você. Eu tenho algo para falar com você, uma palavra sobre Joel, no capítulo 2, no versículo 11, 12 e 13. Então eu quero ler com você. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível quem poderá suportar. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Duas coisas que eu quero compartilhar com você para nós analisarmos. A primeira a primeira pergunta é: que dias são esses que nós estamos vivendo? Precisamos entender. E a segunda coisa é: para onde tudo isso está apontando, essa calamidade, esse caos. Então precisamos fazer uma leitura bíblica acerca do que está acontecendo. Não apenas especulações humanas, mas precisamos ouvir o céu, porque o profeta Joel, no meio da calamidade, Deus deu a ele uma audição espiritual, para ele entender e identificar a voz de Deus no meio do caos. Eu abençoo seus ouvidos espirituais nessa hora. Eu declaro a bênção de Deus sobre seus ouvidos espirituais. Como nunca, precisamos hoje que o Espírito Santo unja os nossos ouvidos espirituais, para que a gente ouça a voz do Deus Todo-Poderoso. E eu declaro sua audição abençoada, e você vai ouvir o céu nesses dias. Então, quando fala o dia do Senhor, é inevitável que a gente entenda que esse dia, a qualquer momento, ele pode chegar. Não sabemos precisar o tempo nem a hora, mas esse dia, ele vai acontecer. Mas uma coisa importante, né? Quando esse dia se manifestar, ele vai ser um dia de condenação ou de bênção. Isso é muito importante que você entenda isso. Para uns, condenação, para outros, bênção. Então, o que vai fazer a diferença para que as pessoas possam, de alguma forma, chegarem para o lado da bênção ou serem tocados e contagiados pela bênção de Deus, né? Primeira coisa que eu vejo no dia do Senhor, quando Joel fala, e não obstante ser 9 séculos antes de Jesus, aproximadamente, mas tem algumas coisas que a gente consegue identificar, não obstante 9 séculos, nos dias atuais nós observamos que esse dia do Senhor, ele é uma expressão que designa uma intervenção direta, uma intervenção sobrenatural de Deus nas circunstâncias que estão acontecendo. E nós cremos nisso. Yahvé no controle, Deus no controle, então precisamos entender que Deus está no governo da nossa vida. Desejo que tudo que a gente cantou ao longo desse tempo que precedeu esse caos, a gente consiga colocar em prática nesses tempos. Que o que Joel vai mostrar é que Deus está no governo, que a nossa vida, Deus governa, ok? Então, o dia do Senhor também, ele não somente aponta para um tempo de condenação ou de bênção, mas o dia do Senhor também, ele quer empurrar a gente a um outro posicionamento, a um novo tempo. Então, o profeta Joel, ele vai falar, o texto que eu li, ele vai falar: agora assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração.
Então, que de todo o coração é esse? A bem da verdade é que coração na Bíblia fala do nosso interior. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem dois tipos de arrependimento. Há um arrependimento, pelo menos didaticamente falando, há um arrependimento externo, que é fruto das circunstâncias, dos acontecimentos, das calamidades. Então, quando as coisas começam a acontecer, a gente sente um arrependimento, mas não chegamos ao nível de um arrependimento dentro da gente, porque nós estamos assim muito pressionados pelas circunstâncias. Então, esse tempo de Dia do Senhor, Joel está fazendo uma convocação para que a gente experimente um arrependimento genuíno. Esse texto de Joel, capítulo 2, versículo 12, ele é muito poderoso. Ele fala, convertei-vos a mim, diz o Senhor. Então é um tempo de conversão. Eu gosto do apóstolo Paulo quando ele fala que diariamente eu morro. Ou seja, a conversão ela é diária. A conversão não é uma coisa pronta, definida, acabada. A conversão ela é diária. Dia após dia, nós temos que converter o nosso coração à palavra e à presença do Deus Todo-Poderoso. Então ele fala, convertei-vos a mim. É um clamor dele. Como foi naquele tempo de Joel, hoje Deus está chamando a gente, como povo de Deus, para também nos convertermos a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Então, a segunda coisa que ele fala, ele não somente diz converter de todo o coração, ele também diz como a gente vai atingir essa conversão. Isto com jejuns, isto com choro e isto com pranto. E aproveitando esse dia de hoje, né? Hoje é um dia que todos estamos mergulhados num jejum. Para quê? Para que Deus sare a nossa terra, para que Deus abençoe a nossa nação, para que Deus ele faça algo, como nós falamos anteriormente. Deus é um Deus que intervém nos assuntos humanos. Deus é um Deus que ele vem no meio nas circunstâncias, ele vem para realizar algo na nossa vida. Então, é um tempo realmente de jejum, de pranto e de choro. Eu estava vendo a diferença entre choro e pranto, e eu descobri assim algo muito legal, porque o choro é um derramar de lágrimas, e o pranto, eu vi um texto na Bíblia, que é um derramar de lágrimas, mas doloroso, um derramar doloroso de lágrimas. A gente pode chorar, mas pode ser fruto de uma influência externa, mas o pranto, quando diz que Daniel pranteou 3 semanas para ver o povo de Deus liberto das garras de Nabucodonosor e do domínio da Babilônia. Daniel diz, pranteei 3 semanas em prol da libertação do povo de Deus, para que Deus libertasse e agisse no meio daquele cativeiro para arrancar o povo daquele local do qual ele nunca deveria ter entrado. Então, é um tempo sim de jejum. É um tempo de Deus começar a gerar na gente um arrependimento genuíno. Porque quantos de nós, irmão, não experimentamos às vezes arrependimentos que depois de alguns dias esse arrependimento não transforma a nossa vida prática, não transforma nossas atitudes, nossos comportamentos. Mas eu sinto que nesses dias há um clamor, há um grito do Espírito Santo dizendo para a gente, arrependei-vos de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração. Isso é muito forte, irmãos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E isso fala de 2 tipos de arrependimento: rasgar o coração e rasgar as vestes. Então, não importa se por algum tempo nós temos rasgado as nossas vestes, o que importa é que hoje Deus quer trazer um alinhamento para a gente, um alinhamento para que a gente possa ter uma experiência genuína com arrependimento. Antes de ser para o país, para a nação, o arrependimento primeiro tem que começar em mim, em você, depois na nossa casa e depois para fora. Porque não adianta nós pregarmos algo que a gente não experimentou. Então eu desafio você hoje, é tempo de rasgar o coração sim, é tempo de rasgar o coração. E eu acho interessante que ele fala jejuem, mas ele diz como a gente deve jejuar, com pranto e com choro
e com lágrimas. Porque jejum é mais do que abstinência de alimento. Jejum não é deixar de comer. Tanto que o profeta Isaías fala lá no Isaías, né, que o verdadeiro jejum é que a gente cuide das viúvas, dos órfãos, que a gente socorra os carentes, os necessitados da nossa nação. Isaías fala, o verdadeiro jejum é esse. É um jejum que empurra a gente para a necessidade do nosso próximo. Esse é o verdadeiro jejum. Não é nós ficarmos só nós deixarmos de comer. Não é nós apenas ficarmos sem nos alimentar ou sem beber. É algo que o nosso jejum tem que envolver a necessidade da humanidade. E a maior necessidade da humanidade que Joel fala aqui é de conversão. Mas tudo vai começar na gente. Lembrem-se, Deus está ministrando através de Joel para o seu povo. Não é para os filisteus, não é para todos os povos. Primeiro ele quer consertar o povo, para que através do conserto do povo, todas as nações, inclusive a nossa, sejam tocadas, contagiadas pelo poder de Deus. Sabe, amigo, quero dizer para você, entre nesse momento, sabe, o nosso jejum tem que vir regado de pranto e de choro e de dor. Não há jejum sem dor, não há arrependimento sem dor. Nós temos que sentir algo em nós, mas não é algo passageiro, é um arrependimento duradouro que vai mudar definitivamente o nosso comportamento, as nossas atitudes, e nós vamos entender melhor o propósito divino para nós. E por fim, quero dizer para você as duas grandes mensagens desse final dos tempos, que antecedem esse dia do Senhor. Então nós falamos de momentos difíceis, de tempos difíceis, falamos de tempos escatológicos, mas eu quero dar uma boa notícia para você. A primeira é que realmente o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 ele fala, sabe, ora o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então nós não podemos fugir, não podemos criar uma quimera, uma fantasia, é uma realidade. Os últimos dias são dias difíceis, mas a Bíblia também fala de um tempo também em que vai acontecer um fenômeno, algo sobrenatural, concomitante, que vai também marcar a nossa vida para sempre. A Bíblia diz também através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. Ele fala, sabe, e acontecerá que depois desses dias que eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos sonharão, sobre servos, sobre servas, enfim, sobre toda a carne. Nós estamos prestes a experimentar um derramar do Espírito Santo. Eu quero profetizar para você nesse tempo, sabe? Tenha uma experiência genuína, grande com o Espírito Santo. Jejue pelo teu país, jejue pela tua casa, jejue pela sua vida. E isso com pranto, com dor, com lágrimas, sabe? Tenha uma experiência genuína com arrependimento e com certeza você vai ser um instrumento de Deus para cumprir todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Eu vou dizer para você, nós estamos como no vale de ossos secos. Deus nos conduziu e nos pôs no meio de um vale e os ossos estavam sequíssimos. E Ele nos pergunta hoje, acaso esses ossos poderão reviver? E todos vamos responder, Senhor, Tu sabes. Então ele disse, então profetiza aos ossos, meu povo, e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Use a tua boca, libere uma palavra do céu. Deus te pôs no meio de um vale de ossos secos. É tempo agora. Como nunca eu vejo que a profecia de Ezequiel, capítulo 37, nós precisamos vivê-la na intensidade, na íntegra. É tempo de você abrir a sua boca, de eu abrir a minha boca, de nós abrirmos a nossa boca e liberarmos a palavra do céu, como Joel, filho de Petuel. Libere uma palavra do céu no meio desse vale de ossos secos. E Deus vai começar a restaurar. Eu quero profetizar. Quando você começarmos a profetizar, eu já ouço o barulho no meio do vale. Há um barulho no meio do vale. Tem algo já acontecendo. E isso é porque o povo de Deus está profetizando em nome de Jesus. Vamos orar então, irmãos. Pedir a Deus que realmente nós tenhamos uma experiência genuína com o Espírito Santo dentro da gente. Porque se Deus muda dentro da gente, Ele consegue mudar tudo lá fora. Pai, nós pedimos que você envie o Teu Espírito Santo agora em cada casa, em cada lugar, onde as pessoas estão nos ouvindo,
agora nesse momento. Nós te pedimos perdão pelos arrependimentos que tivemos, circunstanciais, momentâneos, não duradouros. Nós te pedimos agora, Deus, nós estamos ouvindo a voz do teu Espírito que diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Eu oro a começar por mim, para que, Senhor, a nossa relação com o pecado mude, a nossa relação com as trevas mude mais ainda, completamente. Eu oro para que, Senhor, o Senhor nos abençoe, para que a gente tenha uma experiência genuína e que a gente possa ser voz, como foi Joel, que a gente possa ser voz de Deus no meio dessa calamidade. Mas, sobretudo, nós queremos ouvir a tua voz e que a gente diga sim ao Espírito Santo, que ele está dizendo: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe nessa palavra, que você seja grandemente abençoado. Não se esqueça, é tempo de jejum, é tempo de pranto, mas não um pranto de derrota, mas um pranto de arrependimento, que o arrependimento vai dar vitória para a gente. Nós profetizamos, não é apenas chorar, mas é um tempo realmente em que Deus vai estar sacudindo, chacoalhando a nossa vida e, sobretudo, nos empurrando para o propósito. Eu quero declarar: você é uma voz no meio desse vale de ossos secos, em nome de Jesus.